Bom, pessoal, então vocês puderam verificar que a gente fez o gráfico aqui fazendo, fazendo a fórmula da cotangente, né? Então, 45 graus eu tinha lá, que é a mesma medida de um raio, e eu vou utilizar esse valor lá na minha tabela para construir o gráfico. Então, eu vou fazer a mesma coisa no segundo quadrante. Eu vou passar lá uma medida que eu vou utilizar para calcular na minha tabela, só que eu vou utilizar aquela ideia da redução ao primeiro quadrante. Então, aquela ideia que a gente tinha era, no segundo quadrante, se eu quero saber qual é o seu correspondente do primeiro, basta pegar 180 graus e subtrair, no caso, o ângulo X, que é o que está lá no primeiro quadrante. Só que eu vou fazer isso já em radiano, tá, pessoal, para facilitar a nossa vida. Então, eu vou fazer assim, ó, no lugar de π, de 180, eu vou usar π. π, se eu subtrair com o ângulo que está lá no primeiro quadrante, eu também vou saber qual é o seu correspondente lá para a gente poder usar na tabela, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Vou andar meia volta e voltar 45 graus. No caso, vou andar meia volta, π, menos π sobre 4. Para eu saber quanto que dá em radiano o valor que vai ser aqui o simétrico de 1, né? No caso seria o simétrico mesmo, porque vai dar negativo. Então, se eu fizer essa subtração, olha só como fica. O MMC aqui entre 4 e 1 é 4. Pego 4 dividido por 1 dá 4 vezes π, 4π. 4 dividido por 4 dá 1 vezes menos π. Então, 3π sobre 4. Beleza. Significa dizer que lá no meu segundo quadrante eu também tenho uma medida interessante, que vai ser o simétrico, de 45 graus no primeiro quadrante. Vou no centro, né, pessoal? De novo, né, do centro até o arco, do arco até a cotangente. Tocou na cotangente, esse é o valor da cotangente, que no caso é menos 1. Ou seja, é a mesma medida do raio, só que no lado negativo. Verifiquem que eu coloquei aqui, ó, de propósito, 45 graus, que é a abertura que eu tenho lá no primeiro quadrante, tá? E aí, eu sei que 135 graus, na verdade, vale 3π sobre 4. 135, que significa 180 menos 45. E aí eu vou colocar aqui 3π sobre 4. Bom, pessoal, uma coisa importante que eu tenho que dizer para vocês, para a gente poder construir a nossa tabela. Pessoal, eu posso colocar qualquer ângulo que eu quiser aqui e calcular a minha cotangente, né? Eu posso, principalmente aqueles valores que são dos ângulos notáveis, né? Então, se eu quisesse calcular a cotangente de 30, né? Usando aquela mesma ideia do 45, era o cosseno de 30 dividido pelo seno de 30. Seno de 30. Só que olha só o que acontece, pessoal, graficamente. Se eu colocar aqui 30 graus, dá aproximadamente essa abertura aqui, ó. Olha o tamanho que eu teria da minha cotangente. Viria até aqui, ó. Todo esse pedaço. Algebricamente, se eu fizer a conta, olha o que acontece. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, meio. Cancelo, cancelo. Resposta, raiz de 3, né? Porque dividido por 1 dá raiz de 3. Ou seja, dá mais do que um raio e ainda dá quase o dobro do raio, né? Se você for analisar. Então, na medida que eu vou diminuindo o arco, né, 30 graus, 20 graus, olha o que está acontecendo com o movimento, ó. Eu estou abaixando a régua, mas se eu fizer a projeção, vai bater lá na frente, ó, indo para o infinito. Vou baixando a régua, vou baixando a régua, vou baixando a régua, até o momento que chego aqui na régua da origem
passam no ângulo que vale 0 radiano ou 0 graus, né? E também o 2π, que é o 360 também. Então, o que acontece? Quando for cotangente de 0, se a gente for usar a mesma fórmula de cosseno dividido por seno, acontece que o cosseno de 0 dá 1, né? O cosseno de 0 dá 1. Só que o seno de 0 é 0. Então, quando eu for fazer minha tabela, cotangente de 0 não existe. Ah, professor, mas isso só desse lado? Pessoal, para eu determinar a minha cotangente, de novo, eu tenho que ir lá do centro até cortar o eixo da minha cotangente. Aí eu sei qual é o valor da cotangente daquele ângulo. Aí, na medida que eu vou diminuindo, aliás, aumentando o ângulo, né, para 180, neste caso eu estou aumentando,